Quero, mais uma vez, começar essa live cumprimentando o povo de casa, esses que nos assistem. Que a graça, que o amor do Senhor Jesus Cristo esteja no coração de cada um. Quero cumprimentar cada vida neste momento com a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui mais uma vez para realizar a nossa live que fazemos todas as terças-feiras, E no YouTube passa a quarta-feira, louvando, exaltando e glorificando o nome do nosso Deus. A você que me assiste, eu te peço que inscreva aí no nosso canal tem sido bênção na vida de muitas vidas, de muitas pessoas. Inscreva aí no nosso canal. Você que quer mandar uma pergunta, um comentário, faça seu comentário lá, ou pelo menos manda um like para nós em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Nós vamos começar a nossa live dizendo assim: como surge ou como nasce o adorador? Eu terminei a live passada, falando sobre adoradores, E na live passada eu perguntei assim: o terceiro caminho, ele existe? Aí eu ainda respondi: nós sabemos que não, mas muitos acham que ele existe. E terminei falando que eu falaria hoje sobre adoradores. Então, para começar a falar, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus comigo, os escritos sagrados do nosso Deus, lá no livro de João, no capítulo 4, livro de João, no capítulo 4, o versículo 23. Vamos fazer a leitura de João 4, 23. Depois nós estaremos fazendo aquela oração para iniciarmos em nome do Senhor Jesus Cristo. Nos escritos sagrados do Senhor está registrado assim no livro de João, o capítulo é o 4, o versículo é o 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores o adorarão, o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Amém? Adoradores. Vamos falar com Deus. Pai, neste momento, Pai, quero entrar na Tua presença através da oração, Senhor. Louvando, exaltando e glorificando o nome do Senhor e apresentando ao Senhor, Pai, mais essa live, Senhor, e a minha vida, Senhor, a esses que nos assistem no ouvem, Pai, através das redes sociais. Quero abençoar a vida de cada um, Senhor, e que cada um possa dar testemunho do nome do Senhor, louvando e exaltando o glorioso nome do Senhor, e venha cada um apresentar diante do Senhor como adoradores, em nome de Jesus Cristo. Amém? Vamos aprender hoje como nasce um adorador, ou como surge um adorador, ou um novo adorador em nome do Senhor Jesus Cristo. Você adora Deus? Você é um adorador? Você tem certeza que você é um adorador? As Escrituras relatam assim que o Pai procura verdadeiros adoradores. Falar que todo mundo adora a Deus é fácil. Todo mundo fala, mas eu adoro Deus, eu amo Deus, eu gosto de Deus. Na verdade, mas eu sempre explico que nós adoramos a Deus. Amar a Deus é totalmente diferente. Lá na palavra de Deus fala assim que ama a Deus aquele que faz as obras que Ele fez e faz maiores ainda. Qual foi a obra que o Senhor Jesus Cristo fez nessa terra? Qual a obra que Ele fez? Ele fez porque Ele, mesmo dia da manhã, Ele falou: olha, o meu trabalho terminou, ou a minha obra, aquilo que eu vim fazer aqui, está consumado, está acabado. E Ele voltou para o céu. Mas o que Ele fez enquanto estava aqui? Ele ensinou o Evangelho, ensinou a palavra do Pai, e ministrou cura e ministrou libertação. E Ele ainda diz algo assim: olha, o reino de Deus, ou aquilo que nós precisamos, está dentro de nós mesmos. Então, como você tem se agido diante de Deus? Como você tem se colocado diante de Deus? Você é um verdadeiro adorador de nosso Deus? Ele está encontrando em você esse verdadeiro adorador? E como surge esse adorador? Nós vamos aprender isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Lá em Gálatas, no versículo 5, eu gostaria de meditar com você neste momento para a gente abrir nosso entendimento sobre o verdadeiro adorador. Abra comigo, você que pode, lá no livro de Gálatas, no capítulo 5. Nós vamos ler apenas um versículo lá de Gálatas. Brevemente eu estarei ministrando sobre esse versículo de Gálatas. Gálatas capítulo 5,
Deixa eu abrir as minhas escrituras aqui também, porque às vezes demora um pouquinho. Glória a Deus. Gálatas capítulo 5, versículo 17. Só o 17. Está registrado assim. Eu gosto sempre de conferir nas escrituras sagradas. Porque porque a carne luta contra o espírito e o espírito luta contra a carne, porque são opostos em si, para vocês não façam o que querem. Mas só para nós entendermos aqui, diz que há uma luta entre a carne e entre o espírito. Eu gostaria de falar sobre carne e espírito. Quando a palavra de Deus refere carne, não quer dizer esses ossos humanos, não quer dizer essa estrutura física. Carne quer dizer, né, aquilo que a alma usa para agir neste mundo. Então, quando a palavra de Deus fala carne quer dizer a nossa alma. Eu quero explicar um pouco sobre alma hoje. Alma. Aquela que foi criada por Deus. Deus criou a alma, criou todas as almas. E a alma, lá no princípio, pecou contra Deus. Quando falar, não foi o homem físico, não foi as mãos, não foi a mente, não foi a boca, não foi os olhos do homem que pecou. Foi a alma que pecou. Lá em Ezequiel, nós aprendemos pouco tempo atrás, em Ezequiel capítulo 2, fazendo, a alma que pecar, esta morrerá. A alma que pecar será desligada do poder de Deus, da autoridade de Deus, da graça de Deus. Então a alma que pecar, esta morrerá. E nós entendemos, amado, que há uma guerra entre a carne e entre o espírito. Principalmente o espírito que nós entendemos, o fôlego de vida, o espírito do homem. E qual a diferença entre a carne e o espírito? Como surge a carne e o espírito? Porque são duas nações ou dois governos que moram dentro do homem. Que mora dentro dessa estrutura física. Então aqui dentro, nós olhamos para o lado de fora, nós vemos uma coisa física, onde nós podemos ver os cabelos, os olhos, os braços, os membros, vemos a coisa física. Mas quando olhamos por dentro, amado, lá dentro da nossa entidade, no mundo espiritual, existem dois governos. O governo da alma, aquela que pecou, aquela que faz coisa errada, e o governo do espírito, não do espírito, mas do espírito do homem, onde habita o fôlego de vida, habita a parte de Deus em nós. E diz que esses dois governos militam um contra o outro, ou guerreiam um contra o outro, ou lutam um contra o outro. Há uma guerra no interior do homem, amado. Há uma guerra no interior desse homem, nós temos que aprender a cada dia. Por isso Deus fala assim, ó, eu estou procurando, eu estou buscando verdadeiros adoradores. Vem comigo aqui agora para me ensinar para você, para nós aprendermos junto como surge o adorador. Como surge o novo homem. Vamos aprender isso. Aí se eu perguntar para você agora, como surge um novo homem? Como surge uma criança? Como nasce um bebê? Ele não nasce, como diz aí, de um bebê de proveta. Ele não nasce simplesmente de uma célula que tira do corpo e faz, não. Ele precisa de duas sementes. Ele precisa da espermatozoide do homem e do óvulo da mulher. Então, para surgir um novo homem, mas se olhar para mim aqui, ó, são dois governos. O governo do homem com o governo da mulher aqui, para nós entendermos, são duas sementes que se unem. Então, quando se unem essas duas sementes ali, ó, se nasce uma nova criatura, se nasce um novo ser. O verdadeiro adorador também é a mesma coisa. É preciso que meu espírito convence a minha alma todos os dias de não pecar. E quando ela convence minha alma, certo, amado? Entre o espírito e a alma, quando os dois se unem no interior do homem, aí se prepara para nascer o adorador. Então, o adorador é aquele que a alma e o espírito estão juntos. E como a alma e o espírito estão juntos? Quando a alma, porque é a minha alma que confessa o Senhor Jesus como Senhor, como Salvador. E a alma só confessa isso quando o meu espírito, o próprio espírito, leva a alma a entender que ela precisa de Deus. E ela precisa confessar ao Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e como Salvador. E quando ela confessa ali, amado, ela passa a entender as coisas de Deus.
passa a ser totalmente espiritual. Passa a ser totalmente, ter visão de Deus. Passa a ter uma mente semelhante à mente de Cristo. Um dia, eu terei a mente de Cristo. Um dia você vai ter a mente de Cristo. Mas até esse dia, nós temos que assemelhar a cada momento. Então, amado, eu preciso que o meu espírito convença todos os dias a minha alma de fugir do pecado. Que quando nós fugimos das trevas, amados, nós nascemos de novo. E quando nós nascemos de novo, nasce um adorador. E quando eu nasce um adorador, mas nós passamos a entender as coisas de Deus. E eu só consigo entender as coisas de Deus, amado, através dos escritos sagrados. Tudo aquilo que acontece, amado, se não estiver nos escritos sagrados do Senhor, é das trevas, é mentira. Às vezes, amado, nós torcemos muitas coisas na palavra de Deus, para massagear o ego de alguém, que muitas das vezes a gente fala aquilo para agradar alguém. Falando que é Deus que falou, falando que está escrito, mano, mas nunca leu, nunca meditou, nunca prestou atenção. Então, quando eu presto atenção naquilo, mano, que está registrado, o Espírito Santo que veio habitar em mim com a subida do Senhor Jesus Cristo, quando ele foi para a glória, e esse Espírito Santo convence a mim do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo só pode habitar em mim, ter fluência em minha vida, quando verdadeiramente eu sou um adorador. E quando eu sou um adorador, quando eu aceito que meu Espírito me convence. Então meu Espírito convence a minha alma que eu não posso mais falar mentira, que eu não posso mais pecar, que eu não posso mais fazer coisas erradas, que eu não posso mais fazer aquilo que entristece o coração de Deus. Aí é um adorador. E esse adorador, amado, dentro dele é um governo, são duas nações. E essas duas nações, amado, se tornam uma só nação. A nação santa do Senhor nosso Deus. E quando nós temos certeza disso, nós passamos a desfrutar das maravilhas que Deus tem feito para nós aqui nessa terra. Tem nos capacitado aqui nessa terra. Então, amado, você tem que entender, dentro de você sempre vai ter dois estados. E esses dois estados, ou nós entendemos como duas pessoas, sempre como governo, sempre vão se opor um contra o outro. Porque é uma guerra no seu interior. Mas essa guerra, ela é quebrada quando um se junta ao outro. Quando se torna adorador. Eu faço sempre uma pergunta, converso muito sobre isso, porque talvez você tenha feito essa pergunta muitas das vezes. Por que a gente não entende a Bíblia? A gente lê, estou falando Bíblia, presta atenção. Escrito sagrado. Por que eu não entendo o que eu leio? Quando você perguntou, aí eu leio lá, mas não entendo nada. Eu leio, mas Mas sabe por quê? Que para meditar, eu tenho que ser adorador. Aquele que não é adorador, mas que não toma uma decisão na sua vida, vai ler a Bíblia e vai ver nela apenas uma literatura bonita, uma literatura linda, mas ele não recebe a revelação do Pai, porque o Pai só revela aos adoradores, não revela a qualquer pessoa. Não é essa revelação que as pessoas falam, Deus manda falar, não, mas tira isso da sua cabeça, Deus não manda falar nada com ninguém. Tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus está nas Escrituras Sagradas. Nenhum homem tem capacidade para levantar e falar que Deus está mandando falar alguma coisa, amado. Porque o que eu preciso saber está escrito nas Escrituras Sagradas. E como eu tenho certeza que está nas Escrituras Sagradas. Nós vamos aprender um versículo hoje, mas que ele é maravilhoso na nossa vida. Abra a palavra de Deus comigo, lá no livro de Hebreus, no capítulo 1. Hebreus capítulo 1. Eu gosto muito desse versículo, amado, que ele abriu a minha mente para entender as coisas de Deus. E se você deixar o Espírito Santo agir na sua vida, você vai entender esse versículo aqui agora. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Quando você aprender isso, amado, no seu espírito, não porque eu estou falando, mas quando você aprender no seu espírito, você vai entender que só vai receber revelação do Espírito Santo. E toda a revelação do Espírito Santo está nas Escrituras Sagradas. Aquilo que a gente fala da boca para fora, falando que Deus falou, é mentira. Olha o que está escrito aqui, muitos não vão concordar comigo, amado.
Mas olha para você ver, está escrito assim, ó, capítulo 1, versículo 1. Hebreus capítulo 1, versículo 1. Antigamente, ou nos tempos passados, quando fala antigamente, mano, presta atenção nisso. Fala a era antes de Jesus Cristo. Está registrado dessa forma. Deus, olha aqui, falou. Não é que ele fala, não, presta atenção, mas que a gente tem que entender o que está escrito. Deus fala, não. Deus falou, já está, ó. Muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Essa primeira parte. Então, mas antigamente, ou antes de Jesus Cristo, Deus falou ao povo através dos profetas. Então ele usou várias maneiras para falar com o povo, para falar com o povo de Israel, com o povo de Deus. Ele usou várias maneiras, mas ele falou. Agora vem comigo aqui, está registrado agora, no capítulo, do versículo 2, mas nesses últimos dias, antigamente, Deus falou, mas nesses últimos dias, e os últimos dias começou com o arrebatamento do Senhor Jesus na glória. Está registrado assim, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Amém, amado? Antigamente ele falou pelos profetas, antigamente ele falou pelos patriarcas, antigamente ele usava pessoas para falar, digamos assim, com a igreja, que era o povo de Israel. Hoje ele fala com Israel de Deus, que Israel de Deus hoje é a igreja, nos falou pelo seu Filho, Jesus Cristo. E olha, amado, não está escrito aqui que ele fala, não. Está escrito que ele falou. Então, ele já deixou registrado. Mas aí nós surgimos hoje, amado, e muitos líderes começam a falar um monte de coisa que não tem nada a ver. Deus manda falar que você vai sofrer, Deus manda falar que você vai prosperar, Deus fala... Olha, se você obedece aos escritos sagrados do Senhor, não tem ninguém que pode falar alguma coisa para você. Porque as escrituras falam. Então o Espírito Santo já falou. Então, pastor, mas eu não entendo a Bíblia. A Bíblia é só para quem confessa Jesus como Senhor, como Salvador. Ah, mas fulano de tal ali, ele não confessou Jesus. Então, amado, ele não entende o que está escrito, ele não sabe, não tem revelação. Mas ele é bom. Amado, a Bíblia é para quem confessa. Agora, quem confessa Jesus como Senhor, como Salvador, não vive em pecado, porque ele é um santo. E preste atenção, santo não vive na escravidão do pecado, santo não peca. Aí a gente começa, sabe aquele negócio que a gente fala assim, a gente quer viver daquela mesma jeito que acha que é normal? Ah, mas todo mundo peca, eu sou pecador, eu sou pecador, eu sou pecador. Não, amado. Pecador é aquele que é escravo do pecado, que tem um governo na vida dele, que não consegue largar. E quando eu confesso Jesus, quando esses dois governos que estão em mim, se unem um adorador, amado, as escrituras sagradas abrem meu entendimento. Eu vou continuar tendo luta, eu vou continuar sendo a mesma pessoa, mas o meu modo de viver e de pensar é transformado. Porque o Espírito Santo, quando eu confesso a Jesus como meu Senhor, o Espírito Santo não vem de cima e entra, não, amado. Ele flui, é de dentro para fora. Ele passa a fazer que eu entenda as coisas de Deus nessa terra. Então, quando alguém começar a falar para você que Deus mandou um recado para você, amado, eu fico triste quando eu vejo assim, olha, às vezes pessoas chegam para mim, ó, eu tenho um recado de Deus para você. Parece que Deus é office boy. Parece que Jesus Cristo é um menino que fica levando recado para baixo e para cima. Comece a entender aqui. Eu acredito, você que me ouve tem o Espírito Santo, eu acredito que você tem. E o Espírito Santo é Deus que está na sua vida, amém? A mesma forma é o Espírito Santo que está na minha vida, é o mesmo Espírito. Não tem dois Espíritos. Não tem dois Espíritos Santos, não tem vários Espíritos. É um só. O mesmo Espírito Santo que habita na sua vida é o mesmo que habita em minha vida. Para nós entendermos as coisas de Deus, é o poder de Deus na minha vida.
E se eu tenho o Espírito Santo, amado, e ele manda falar com o Espírito Santo da sua vida, são dois. Deus manda falar com você. Então quer dizer que tem um Deus aqui e tem outro Deus aí. Tem dois deuses. Criador? Nós sabemos que Deus Criador só existe um. Então ele não manda. Ele abre seu entendimento. Eu posso ser um vaso, um instrumento, uma ferramenta para trazer a você entendimento das Escrituras Sagradas. Mas se você não abrir seu entendimento aqui, não vai adiantar nada, mano. Não vai resolver nada. Por isso que muitos ouvem as Escrituras Sagradas, ouvem pregação, sermões, mas não confessam o Senhor Jesus como seu Senhor, não confessam Ele como Salvador, por isso fica na mesmice. Continua no pecado, continua no erro. E é triste, amado. Preste atenção, chega aqui. Aquele que vive na escravidão do pecado não acerta o caminho, que é Jesus Cristo. E não acertando o caminho, amado, não entra em Jesus Cristo, não entra no céu. Toma uma decisão você mesmo. Peraí. Eu vivo na prostituição, eu vivo na mentira, eu vivo no pecado. Vem comigo. Pastor, eu tenho que ir no pé do pastor e eu tenho que ir na igreja. Não. Você vai aprender mais tarde. Tem que congregar sim. Mas você precisa confessar Jesus como seu Senhor. Então, eu quero até convidar você neste momento. Fecha teus olhos, se você pode. Você me ouve. Eu faço isso sempre. Principalmente no dia de Santa Ceia, quando eu ministro na congregação. Falo, Senhor Jesus Cristo, eu quero te confessar como meu Senhor e como meu Salvador. É uma decisão pessoal sua. É você que toma a decisão, amado. O Espírito Santo não vai te forçar, não vai, é você. Mas você tem que fazer isso convicto, amado. Vou confessar Jesus e a partir de agora, o governo do pecado não tem domínio sobre a minha vida. Então o pecado amanhã vai vir te chamar. Vem. O pecado amanhã, vou falar só da mentira, a mentira amanhã vai estar na sua vida para você mentir. Mas o Espírito Santo vai te alertar que você não pode mais mentir. É duro, mano. Mas você não pode mais. Às vezes a gente dá desculpa para mentira. Mas não, amado. Toda mentira, ela provém do diabo. Toda. Seja ela qual for. Ela provém do diabo. Então você toma uma decisão na sua vida. Aconteça o que acontecer na minha vida, eu vou para o céu. Não minto mais. Quando eu falo na mentira, você sabe qual é o pecado que governa a sua vida. Se ele governa, a partir de amanhã, esse pecado não tem mais domínio sobre a minha vida. E ele não tendo mais domínio sobre a sua vida, mano. É porque você está dando liberdade para fluir. É de dentro para fora. O Espírito Santo de Deus. Ele vai te ajudar. Presta atenção. Ele não vai fazer para você, não. Ele vai te ajudar. Na sua luta diária. Lá no princípio, você lembra? Quando eu disse, há uma luta no seu interior. Nós vamos falar mais depois de luta, sabe, amado? Mas nessa luta interior aí, ó, nessa luta que começa, esse adorador vai começar a largar o pecado. Abandonar toda a aparência do mal. E quando você tem luta, mas você tem vitória. Você vai ver a glória de Deus na sua vida. Vai manifestar o poder de Deus na sua vida. Então, dá liberdade ao Espírito Santo na sua vida. Eu quero continuar falando sobre isso, mas para terminar, eu gostaria que você abrisse comigo lá no livro de Gênesis, capítulo 25. Só para mostrar para você, para a gente terminar aqui, onde fala de dois homens. E quando fala desses dois homens, amado, a gente acha sempre que são... A gente vê apenas como duas pessoas. E não são apenas duas pessoas, mano. A história fala de dois homens. Mas nós entendemos não como dois homens, simplesmente, mas como dois governos, duas autoridades, dois poderes. Olha comigo. Gênesis, capítulo 25. O versículo é o 22. Está registrado assim. 22. Os filhos lutavam no ventre dela. Então ela disse, por que será isso? Está acontecendo comigo? E ela foi consultar ao Senhor. Versículo 20. E o Senhor lhe respondeu, duas nações estão no seu ventre. Dois povos nascidos de você se dividirão.
Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Aqui fala de Jacó e Esaú, ou de Esaú e Jacó. Então, a mãe deles, Rebeca, quando estava grávida, perguntou: o que está acontecendo comigo? Porque existia uma guerra, uma luta no interior dela. Aí mostrando no exercício, ela perguntou: o que acontece dentro de mim? O que está acontecendo? Deus respondeu para ela, revelou: há dois governos, há dois povos. E eles estão separados. Um servirá ao outro. Então é necessário que esses dois povos se unam num povo só. Para nós entendermos. Nós sabemos, nós entendemos que nós hoje somos Israel de Deus. Nós não podemos ser israelita e ao mesmo tempo judeu. Judeu é a velha tradição, é o velho homem. Mas nós convertemos para viver o novo homem, o novo adorador, o israelita. Eu sou o Israel de Deus. Você é o Israel de Deus. Qual o povo, qual a nação que vai entrar no céu? Você já falou, a nação santa. Qual que é a nação santa? É Israel de Deus. É aquele que confessa o Senhor Jesus como Senhor e como Salvador. Se você confessou, nós podemos ser eleitos, somos um só povo, uma só família. E vamos juntos morar no céu, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou morar no céu. E você? E eu creio que vai morar no céu também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Na terça-feira que vem eu quero falar um pouco mais sobre esse novo homem, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas agora eu quero abençoar a sua vida. Quero abençoar a sua casa, quero abençoar seu lar. Quero ministrar o poder de Deus na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quero que haja, de uma maneira sobrenatural, o poder de Deus sobre a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Deixa eu terminar primeiro, em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoando a sua casa e o seu lar. Hoje eu quero orar assim, determinando. Se tem uma enfermidade na sua vida, se você está com dores nas pernas, por exemplo, você que sofre com dor de cabeça, em nome do Senhor Jesus Cristo, você que está sentindo dor no corpo agora em algum lugar, na autoridade que o Senhor me entregou, em nome de Jesus Cristo, eu digo agora, toda dor que você tem sentido agora, se ela apenas é uma dor física, eu estou, no nome de Jesus Cristo, arrancando ela da sua vida, arrancando a dor, seja das pernas, seja do seu braço, seja do seu corpo, da sua cabeça, e mandando essa dor para o mundo das trevas exteriores. Eu estou arrancando e lançando para o mundo das trevas exteriores, em nome de Jesus Cristo. Mas se essa dor é causada por uma possessão maligna, por uma maldição, por uma obra das trevas, por um espírito imundo, eu dou uma ordem agora a esse espírito imundo que tenta governar o corpo desse homem. Sai daí agora, eu te arranco pelo poder do nome de Jesus Cristo e te lanço ao mundo das trevas exteriores em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida de uma maneira sobrenatural. Abençoo a sua casa, abençoo o seu lar, em nome de Jesus Cristo. Que você tenha uma semana maravilhosa. E que ao você ouvir essa live, que Deus possa confortar o seu coração naquilo que você tem necessidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Domingo, nós estaremos ministrando um culto presente na nossa congregação. E lá estaremos ministrando a ceia do Senhor. Você é o nosso convidado, você que pode estar conosco ali, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Vamos terminar? Se você pode. Se você pode, neste momento, estenda uma mão sua para o céu. Com o amor do nosso Deus, o Criador de todas as coisas, com a graça do Senhor Jesus Cristo, aquele que já levou sobre ele todos os nossos problemas, e com a unção do Senhor Espírito Santo, que nos capacita para a obra do nosso Deus, eu te abençoo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Que você tenha uma semana maravilhosa. Profetize sobre a sua vida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém?